Então, boa noite a todos. Hoje, a diretoria da Psicanálise na Cultura tem o prazer de apresentar Clima, Ciências, Profecias. Qual o nosso futuro? Então, nós temos como convidado o Dr. Rualdo Menegar, que eu agora logo apresento. Antes da apresentação formal, eu queria lembrar aos presentes, enfim, e quem está nos assistindo online, que amanhã acontece SPPA Portas Abertas, às 10 horas da manhã, aqui na sociedade, para conversar, enfim, sobre a nossa instituição. É um evento que nós temos todos os anos para apresentar a instituição, principalmente para alunos, profissionais, enfim, que têm interesse com a psicanálise. Também lembrar do Working Party, que a diretoria científica está realizando no dia 22 de agosto, novas ferramentas para a psicanálise, a investigação clínica e a formação analítica nos Working Party. Os apresentadores é o César Brito, o Cláudio Izeric, o José Carlos Caliche, o Rudiero Levi, o Sérgio Lecovitz, sob coordenação da Marli Bergel. E lembrar dos nossos cursos, o nosso curso sobre sexualidade, reflexões contemporâneas. Os encontros acontecem aos sábados, o próximo é dia 24 de agosto, sexualidade masculina, e temos como convidado Juan Eduardo Tesori. Então, passamos a nossa atividade hoje, né, que é com muito prazer que recebemos hoje em nossa casa o Dr. Rualdo Menegar, professor titular do Instituto de Geociências da URGS, geólogo, mestre em Geociências, doutor em Ciências na área da Ecologia de Paisagem, coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre, que é muito caro isso, né? Pelo que eu pude depreender. Sua pesquisa sobre a construção intencional de Machu Picchu fala sobre falhas geológicas, teve repercussões internacionais significativas e entre muitos outros títulos no Brasil e no exterior. Escolhemos como título para esse momento Clima, Ciências, Profecias. Qual é o nosso futuro? No final de abril e início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul é atingido por uma catástrofe climática sem precedentes, com impactos devastadores para milhões de gaúchos. Entre mortos e feridos, famílias sem teto e sem abrigo, são as águas de maio que inundaram casas, ruas e cidades inteiras. Com o corpo e a alma encharcados, não podemos seguir desmentindo o que muitos cientistas vêm anunciando sobre a crise climática. É uma ameaça à vida humana, da vida animal, da sobrevivência. Qual a brecha que Eros tem na luta com a pulsão destrutiva, sua eterna rival? Será que essa tragédia trouxe temor pelo futuro? Pois seguem ameaças de vários outros desastres ecológicos. Passamos a ter consciência que as relações com a natureza, a forma de vida terá que mudar? Ou a recusa não desiste de se atualizar? As previsões que ameaçam a vida humana revelam uma nova faceta do desamparo da civilização. Difícil é prever quais serão as formas futuras da vida humana. Jacques André, psicanalista francês, que esteve na nossa sociedade em março de 2024, trouxe reflexões atuais sobre o mal-estar na natureza.
a guerra de agora, diferente do mal-estar na cultura, quando o confronto era entre os humanos no interior da cultura. O adversário contemporâneo é o próprio humano, quando está indiferente em relação à sua dependência da natureza e dos outros. A dominação das forças da natureza são palavras de Freud que nos são estranhas atualmente. São palavras que remetem para a vida pulsional de agressão e autodestruição. Destino da espécie humana, que ao tentar esse domínio, provoca o esgotamento dos recursos naturais e, como consequência, a sua própria morte. Morte, essa insistentemente desmentida, recusa da finitude e do lugar do outro. É o narcisismo, esse que não suporta o estranho, o diferente e se fecha em si mesmo. Como teremos um futuro melhor se essa constituição humana está posta? Freud, na esperança no futuro, acredita que a educação possa ser um tesouro a ser desenterrado e que possa enriquecer a cultura, pois, caso contrário, o ser humano, que é dominado pelos desejos pulsionais, terá que admitir seu completo desamparo, a sua insignificância na engrenagem do mundo, como uma eterna criança abandonada pelos pais. O ser humano não pode permanecer criança eternamente. Freud chama isso de educação para a realidade. Assim que possamos aproveitar esse momento, clima, ciência e profecias. Qual é o nosso futuro? Contigo, Valdo. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Regina, pela introdução muito gentil. É uma honra muito grande estar aqui no contexto dessa discussão, dessa reflexão muito importante. E o que me cabe apresentar é ver até onde a ciência consegue enxergar esse futuro e como enxergar esse futuro pode ser útil, tá? Porque é um futuro diferente, talvez um futuro que não está inscrito nas memórias civilizatórias que nós até hoje conseguimos recuperar com as nossas análises e nossas investigações. Isso é realmente a diferença, eu acho, da nossa encruzilhada atual. Eu vou me servir de slides, vou pedir licença para ficar em pé, né? Porque vou querer mostrar aqui esse evento, esse grande desastre, né? Como é que ele aconteceu. A minha fala ela tem 3 momentos. Um momento é o de investigar um pouco o quanto nós também resistimos a uma ideia de mudança do clima. O segundo momento é analisar como, de fato, então, aconteceu o desastre de maio. E, por fim, caminhos, né? Qual o nosso futuro? Como é que nós podemos pensar nele? Primeiro, então, a questão do clima. Nós temos uma tendência a enxergar o clima como uma parte de um continente, uma certa porção da Terra. Falamos do clima gelado do norte, do clima quente do Saara tropical, das florestas como a Amazônia, dos climas gelados das altas montanhas. Nós não conseguimos ver o clima independente do lugar, né? Tanto do ponto de vista dos continentes, como também das latitudes da Terra. Por isso, nós resistimos em pensar, mas como que isso pode mudar? Na verdade, né, a ideia de uma mudança do clima, ela é uma ideia que leva a pensar que, se ele muda, a casa vira de perna para o ar. Né? Ou seja, há uma negatividade em relação a isso, porque, de fato, o clima tem a ver com o telhado das nossas casas. Né? E pensar, então, do ponto de vista cotidiano, uma mudança tão grande como essa, né, é botar
a casa de perna para o ar. Mas não é só um ponto de vista da sensação, da percepção de escalas, é também do ponto de vista da ciência mesmo, né? Do ponto de vista da ciência, a ideia da mudança do clima também é uma revolução científica difícil. E ela começou lá no final do século XIX com esse geólogo, Louis Agassiz, que foi o primeiro a pensar uma idade do gelo. Ele estava intrigado com certos blocos gigantescos que aconteciam, que estavam ocorrendo nas planícies do norte da Europa. Como chegaram esses blocos ali, eles não tinham nada a ver com a paisagem do entorno. Então ele imaginou que as geleiras, em certos momentos, tivessem tido uma expansão carregando esses blocos de gelo e que, quando retraíram, quando degelaram, então deixaram os blocos erráticos, né, numa planície, né, como do norte da Europa, na Irlanda, também na América do Norte. E assim ele cunhou a ideia de idade do gelo. Desde esse momento, então, em que o Agassiz começou essa investigação, né, se fez todo um mapa das geleiras, até onde elas se expandiram na última idade do gelo, aqui cobrindo inclusive Nova York, todo o norte da Europa, aqui na Ásia, na Sibéria, vejam o Himalaia como ele está coberto de neve, e aqui no sul, né? Não só a Antártida, mas também as banquisas, o gelo marinho, né? Chegando quase aqui no Chuí, né? E também cobrindo os Andes. Então, as idades do gelo começaram a ser analisadas em diversos momentos da história da Terra. E assim, se nós temos idade do gelo, temos a idade do degelo. Aqui estou mostrando um mapa de uma idade de degelo que aconteceu há 400 mil anos atrás, quando o mar subiu 132 metros acima do nível atual, né? Invadindo aqui parte do Pampa e do Chaco, formando então o que os argentinos chamam de Mar Querandino. Né? Vejam aqui no Rio Grande do Sul, toda a nossa costa está inundada, inclusive o Jacuí, até lá em São Jerônimo e um pouco mais, né? Formando aqui também um mar rio-grandino, nós podemos dizer, né? Esse mar rio-grandino antigo. Vejam na Amazônia, lá em cima, então, todas as terras baixas foram invadidas pelo mar. Então, a mudança do clima, ela é também uma importante mudança na paisagem, nas morfologias, na distribuição da vida, né? Oscilando, então, de um clima frio, de mar baixo para um clima mais quente de mar alto. Aqui é uma reconstrução em Porto Alegre, da época desse mar querandino, né? Porto Alegre e Viamão eram uma ilha, o mar invadia até Novo Hamburgo, até parte ali, então, de São Jerônimo, né? Deixando, então, essas terras que hoje são terras baixas, todas elas inundadas pelo mar. Então, nós podemos fazer essas reconstruções e entender que o clima, né, ele é, na verdade, um importante sistema da superfície da Terra. Né? Ele é composto por vários elementos, o topo da litosfera, a hidrosfera, nossos oceanos, né, nossos rios e lagos, a atmosfera e a biosfera. Sim, né, a biosfera é um elemento climático. Nós, como parte da biosfera, também somos, né, filhos do clima, filhos e filhas do clima. Né? Nós não somos só filhos da Terra. Né? A gente esquece o clima. Nós somos filhos da Terra e do clima. Né? Sendo o clima, então, a água, a atmosfera, suas interações com a Terra. Né? Assim, o clima, ele também distribui, é ele que distribui a vida na Terra. Ele determina a diversidade dessa vida. Né? Ele é um elemento muito importante e o quanto nós não consideramos ele na nossa simbologia, na nossa análise, nas nossas causas e consequências. Né? Portanto, a biosfera não só é resultado do clima e também influencia muito o clima. Né? No seu conjunto, no conjunto da vida. E vejam aqui, então, eu mostro digamos assim, essa invisibilidade do clima nas nossas representações por esse globo, e que você não vê as nuvens, né? Ou você vê o interior da Terra, essa é a nossa Terra, mas na verdade, quando nós representamos o clima, né, nós podemos ter então uma outra representação
aqui, né, do nosso planeta, que é essa que você está vendo. Essa seria uma representação muito mais interessante, porque mostra, então, o conjunto das nuvens, como elas se movimentam, a temperatura da água dos oceanos aqui, representado o El Niño, né, que tem tanto impacto na nossa vida. Né? Então, essa me parece ser uma representação muito mais interessante para o século XXI, para a gente entender que este é o mundo agora do clima que nós vamos ter, então, que enfrentar. O clima, ele é derivado, né, da distribuição do calor solar recebido pela Terra, mas não só isso. O clima também é o resultado, né, da quantidade, do teor dos gases de efeito estufa na atmosfera, sendo eles o vapor d'água, o gás carbônico, o metano, o óxido de nitrogênio, o ozônio, entre outros. Né? Então, o clima da Terra resulta dessa interação. E quando nós falamos em clima, é muito diferente do que falar de meteorologia. Meteorologia é um furacão, meteorologia é uma tempestade forte, uma tempestade fraca, é uma seca. Isso é meteorologia. Clima é outra escala. Quando nós falamos em clima, nós estamos falando na proporção da água no estado líquido, sólido e gasoso. Quando é um clima muito frio, glacial, né, os oceanos eles secam porque a água evapora e ela precipita, então, nas montanhas e nos polos, né, como gelo. Cria-se a criosfera. Né? Então, a água que evapora dos oceanos fica retida lá como gelo, ela não retorna para o oceano. Então, o nível dos oceanos baixam e as geleiras crescem. Num clima mais quente, ao contrário, né? Há o degelo, então o nível dos oceanos sobe, né? E também a atmosfera fica cheia, né? Ela é um compartimento de retenção de vapor d'água. Nós não fazemos ideia, né, da quantidade de vapor d'água que a atmosfera pode, então, acomodar. E se ela acomoda muito vapor d'água, claro, ele pode precipitar. Então, ali há a função do clima com a meteorologia. Né? Então, o clima, claro, ele influi a meteorologia na intensidade dos fenômenos meteorológicos, que são as chuvas. Né? Mas as chuvas são uma espécie de esguincho da água, né, do clima. Né? O clima é muito mais poderoso, digamos, é uma torneira de São Pedro que nunca nos falaram dela, né, que são as grandes torneiras dos compartimentos da Terra. Né? Então, o clima realmente ele não está na escala humana sensível. Nós sabemos dele porque o nível dos oceanos sobem. Nós sabemos da mudança do clima porque as geleiras degelam. E nós sabemos da mudança do clima porque a atmosfera fica muito mais úmida quando esquenta. Tá? Essas mudanças, então, do clima, elas ficam registradas nas camadas da Terra. Aqui nós estamos vendo diferentes tipos de camadas, né? E todas elas registram, então, mudanças climáticas. Essa é a minha especialidade, né? Eu sou um estratígrafo que lê essas camadas e, ao lê-las, eu consigo, então, entender as mudanças dos climas antigos e, assim, então, nós, geólogos, podemos fazer reconstruções do clima do passado da Terra e temos isso para os últimos 500 milhões de anos, né? Mas não é só com as camadas rochosas, o clima também tem uma memória incrível. A mais incrível memória da Terra é esta, né? É a memória do clima que está registrada nessas lâminas de gelo dessa enorme banquisa da Antártida, também da Groenlândia, também, né, do hemisfério norte, ali do Polo Norte. Né? Então, a atmosfera tem uma memória, e nessas lâminas de gelo, cada qual representa um ano, que é a precipitação do inverno, ficam ali trapeadas bolhas de ar da atmosfera da época em que precipitou a neve, e assim, capturando essa bolha, nós podemos saber a química da atmosfera, né, dessa época, e com isso relacionamos as temperaturas, né, com a química da atmosfera. É por isso que nós podemos saber o quanto a mudança da composição química da atmosfera pode influenciar o clima. Tá? Assim, a ciência ela consegue avançar. Temos hoje dados, né, dos últimos 800 mil anos dessa fina memória, tá? E nós podemos então entender a química, a relação da química da atmosfera com o clima.
Em 1903, por ali, Svante Arrhenius, um importante químico, ele é prêmio Nobel de Química, ele foi o primeiro a se dar conta, então, da importância da química da atmosfera. E ele disse isso observando as termoelétricas da era industrial, lá do século XIX, né, emitindo uma grande quantidade de fuligem com gás carbônico. E ele vendo, então, a relação do carvão, né, a sua queima e a emissão de gás carbônico, ele escreveu assim na tese de doutorado dele, ó, se a concentração de gás carbônico atmosférico for duplicada, a temperatura da Terra subirá 4 a 5 graus. Isso não é, digamos, uma frase profética, mas é um cálculo muito preciso, né, de um importante cientista que calculou, né, porque o gás carbônico, ele é um trapeador, ele bloqueia a saída de calor da Terra. Tá? Quer dizer, a Terra recebe calor e ela emite calor. Se esse calor não sai da Terra, ela esquenta. Tá? Então, para que haja equilíbrio, é preciso que a entrada de calor seja, né, a mesma que a da saída. Tá? Isso a gente calcula, né, os físicos calculam, os climatologistas calculam com muita precisão. É uma equação matemática, tanto quanto é a lei da gravidade de Newton. Tá? Então, isso hoje se sabe em detalhes, né, esse valor que o gás carbônico bloqueia, graças, então, às equações de Arrhenius. Mais recentemente, né, porque ninguém deu bola para Arrhenius, né, continuaram queimando carvão, petróleo, etc., né, mas esse cientista, o Killing, em 1958, resolveu testar essa ideia de Arrhenius e começou, então, a medir a concentração de gás carbônico lá em Mauna Loa, no Havaí, bem no centro do Pacífico, num lugar em que não tivesse afetação, digamos, da contaminação da civilização. Né? E ele, em 58, começou a medir e viu que ano após ano esse valor estava crescendo. Né? Depois dele, outros cientistas continuaram, e hoje, então, se chega a uma conclusão dos dados obtidos de que a concentração está em torno de 426 ppm. ppm é uma unidade de medida para teores, né, de elementos atômicos e moleculares. Né? Bom, esse valor é muito alto quando comparado com os teores de gás carbônico da época da pré-revolução industrial, que estavam em torno de 280. Uau! Olha o Arrhenius, atenção! Né? Então, isso aqui é um cálculo técnico-científico, é uma lei, né? E que nos alerta, então, para afirmar o que Arrhenius afirmou, que isso vai mudar o clima. Tá? Então, quando nós olhamos o quanto que a temperatura atual ela foi alcançada decorrente da queima de gás carbônico, nós olhamos essa reta aqui, que é, digamos, desde 1875, né? O clima começa, veja como estava frio lá no século XIX, né, quando nossos bisavós europeus que vieram para as colonizações europeias, alemã, italiana, polonesa, japonesa, entre outras, né, eles vieram num tempo frio. Né, e depois da Revolução Industrial, né, do início dela, começou a aquecer, 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 e hoje está aqui. Né, já está 1 grau e 35 centésimos acima, né, da era pré-industrial. E esse valor, então, né, ele não encontra nenhum valor igual em todo o Holoceno, que são os 11.700 anos mais recentes da história da Terra. É isso que essa curva mostra. Essa é uma das minhas curvas preferidas, que é a curva do professor Marquardt. Né? Ele publicou na Science em 2013. Por quê? Né, que essa curva, não só eu gosto muito dela, mas ela influenciou toda a ciência da climatologia, né, na década passada, porque o Marquardt e sua equipe mostram que, como essa temperatura não tem símile, né, na curva do Holoceno, ela não é produzida por uma força natural. Ela tem que ter outra força que produz essa temperatura. As forças naturais produziram esta, dos últimos 11.700 anos. Então, pergunta-se, que força está produzindo esse aumento de temperatura? Alguém tem uma ideia? Nós. Né? Então, é a partir dessa curva que, na área científica,
todos passaram a se convencer que ela tem uma forçante antropogênica. Né? Essa curva, né, é uma forçante antropogênica e essa forçante é a queima, né, de carvão. Diz o Dr. James Hansen, né, que é um cara fantástico da climatologia, ele diz, né, é da queima do carvão. Então, ele endereça claramente para um elemento, né, que são os combustíveis fósseis, né, entre outros, né, claro. Então, as consequências são essas, né? Lá na década de 1980, estava se anunciando o aquecimento global, né? Hoje nós temos que dizer diferente, nós já estamos vivenciando a emergência climática. Essa é a nossa era atual, tá? Bom, depois disso, eu não vou aqui contar toda a história, né? Mas depois disso, o IPCC, né, desde os anos 90, ele vai trabalhar, né, e vai fazer suas conjecturas, dividindo, então, os continentes em zonas climáticas. É uma nova geografia, né? E aqui o Brasil, ele pertence a 4 zonas climáticas, o Rio Grande do Sul pertence à zona climática do Sudeste, e para cada zona dessas, então, há dados, há previsões, prognósticos feitos por supercomputadores, há mais de 25 mil estações meteorológicas em todo o mundo, mais de 180 países, todas aferidas, né, que coletam dados, né, sequencialmente desde os últimos 200 anos, em especial, né, desde os últimos 170 anos. Né? Então, eu estou falando de uma quantidade de dados gigantesca, como nós nunca vimos na história da ciência, tá? Que só podem ser tratados por supercomputadores, tá? E essas modelagens de supercomputador fazem, então, para cada célula dessas, uma previsão, tá? E elas não têm errado. A previsão mais recente, que é do AR, né, o relatório 6 de 2022, prognostica, então, para a zona do sudeste da América do Sul, onde pertence aqui, e se inclui o Rio Grande do Sul, um aumento de temperatura com alta confidência. Esse é um outro elemento importante, né? A ciência tem seus graus de incerteza, tá? Mas tem algumas equações que elas fornecem um grande grau de confidência, como é o aumento de temperatura média, né? O aumento de precipitação média, de precipitações severas, com média confidência. Então, cada região tem um prognóstico, tá? Para o futuro, tá? E também aumento do nível do mar, tá? Com isso, então, se consegue prever, por exemplo, para o caso do Atlântico Sul aqui, uma subida do nível de 60 centímetros em 2100. Mas esse é o prognóstico do IPCC, é considerado sempre um prognóstico otimista. Né? Há o pessimismo, né? Projeções que falam em até 1,20 m, né? 1,5 m de aumento do nível do Atlântico. Tá? Então, estamos aí dentro dessas variáveis, né? Dessas incertezas, mas há sempre uma convergência, né? Muito grande nos prognósticos que mostram isso. Bom, com isso eu espero ter abordado de forma muito rápida, muito breve, um pouco sobre o clima, né, e o quanto que a ciência hoje, de fato, consegue lidar com isso, né, muito mais do que já se lidou com outra época. Agora vamos para a segunda parte, né, o quanto que, então, isso, de fato, influencia a meteorologia, causando, então, desastres. Né? Eu gosto da ideia de desastre, porque desastres são evitáveis, tá? Tragédias não são evitáveis. Tá? Então, esse desastre que nós podemos chamar de hidrogeoclimático e socioambiental é porque ele é muito complexo. Em geral, na mídia, a gente ouve a enchente, mas eu quero mostrar aqui para vocês que é um combo impressionante. Eu, como geólogo, cientista da Terra, realmente vi diante dos meus olhos algo que até então eu só tinha lido nas rochas, na memória da Terra. Eu pesquiso ali rochas de 230 milhões de anos atrás e vi naquelas rochas um evento parecido com esse, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu elenco aqui 5 eixos que estruturam a complexidade do fenômeno. Né? A precipitação intensa, de 800 milímetros em 5 dias, a situação geomorfológica, quer dizer, aonde essa água cai, né? Se ela ajuda a acumular água ou se ela ajuda a escoar a água. Né? Os serviços ecossistêmicos, digamos, a lisura da superfície, se ela ajuda a correr a água ou segurar a água, as condições infraestruturais, quer dizer, como é que é o nosso navio que enfrenta essa tempestade, né? E como é que é a defesa civil, quer dizer, nossos coletes salva-vidas, né? Como é que estão, se eles aguentam, né, a situação.
Bom, vou começar aqui, então, falando sobre a configuração climática, né, que gerou esse fenômeno. No último ano, o Atlântico teve uma temperatura anômala de 4 graus positivos, as águas estiveram mais quentes, né? E o El Niño mais intensificado. Com isso, então, a evaporação oceânica cresceu muito, né, nesse último ano. Também, os 11 meses que antecederam o desastre foram 11 meses consecutivos, né, de recordes no registro histórico de temperaturas mensais. Se vocês me perguntarem qual é o ano cujo mês do mês mais quente de novembro, eu vou dizer 2023. E o agosto, 2023. E fevereiro, 2024. Então, 11 meses consecutivos foram mais quentes. É algo realmente impressionante, então, quando nós olhamos esta configuração, né, dos elementos climáticos. Assim, né, a água do oceano aqui estando mais quente, ela evapora mais, e nós temos, então, os ventos alísios levam a evaporação para o interior da Amazônia, se junta com o vapor da Amazônia, que é uma hidrofloresta impressionante, ela produz sua água, né? Como os Andes são muito altos, esse vapor não ultrapassa a muralha andina, e os ventos, então, trazem para o sul. E aqui no sul se configurou, né, uma cena impressionante, porque uma frente fria, ela, então, pressiona esse vapor d'água contra um centro de alta pressão que não deixa passar esse vapor. Então, a frente fria fica estacionada ali e chove ali, então, nada menos do que 800 milímetros, né, em 5 dias. Tá? Agora, vejam bem, se esta quantidade de água ela cai sobre o Oceano Atlântico, nós nem ficamos sabendo, né? Não tem grandes impactos na infraestrutura, né? Mas se ela cai aqui no Rio Grande do Sul, e no caso ela precipitou no nordeste do estado, onde está o Planalto Meridional, as terras altas, que são terras tipo tabuleiro, ali em Vacaria, né, Passo Fundo, Jaquirana, né? E essas terras altas, então, elas escoam rapidamente a água para os vales profundos, como o Taquariantas, o Alto Jacuí, o Alto Caí, o Alto Sinos, né? Então, toda essa região mais avermelhada nesse mapa é onde se ocorreu a precipitação de cerca de 800 milímetros. E esta água, então, ela escoa para sul, onde estão as terras baixas, que nós chamamos de depressão periférica, né, desde lá Rio Pardo, São Jerônimo, né, Encantado, Lajeado, né, até a região, né, de Porto Alegre. E aqui, então, algo impressionante do ponto de vista morfológico, né, que é esse encontro dos rios aqui no delta do Jacuí, com um impressionante sistema lacustre, né? Um dos mais imponentes do mundo, do ponto de vista de sistemas costeiros, onde está a maior laguna do mundo, a Laguna dos Patos, né? Conectada com 3 outros lagos, a Lagoa Mirim, a Lagoa do Casamento e o Lago Guaíba. São 4 vasos comunicantes com o mar. Então, isso tudo é um sistema em que, né, tudo isso está no nível do mar. Tudo está conectado, né? Isso é muito interessante de ver. Agora vamos ver mais especificamente, então, o relevo, né? Aqui são os rios convergindo, então, para Porto Alegre, e temos aqui esse encontro de um sistema fluvial convergente com um sistema costeiro estagnante. Né? As águas estacionam ali, tá? E isso faz com que, então, os vales profundos, né, eles sejam condutores impressionantes da água. Lá estão as terras altas, de 800 até 1.100 metros de elevação. Aqui está o rio Taquari, por exemplo, tá? É muito profundo. Esse é o talude do canal, né, em tempos normais. E vejam o que aconteceu, então, nessa inundação. O nível subiu nada menos de 20 metros, né? Inundando todas as estradas, as infraestruturas, né? Logo depois do canal em situação normal. Né? É uma coisa impressionante, mas isso não é apenas água. Né? Esse é o detalhe interessante. Isso não é apenas água. Isso é água junto com terra, detritos, blocos rochosos, árvores, de uma quantidade incrível de deslizamento das encostas íngremes, né? Tornando essa água uma água densa. É como se você derretesse dentro dessa água do rio toneladas de tijolos de argila.
Tá? E se nós pudéssemos ver aqui a base, né, desse rio, nesse momento, né, em que desce de uma ladeira como um tobogã, né, nós veríamos aqui no leito do rio esse conjunto de blocos de areia também escoando ladeira abaixo. É um fenômeno impressionante que nós, em geologia, chamamos isso de hiperpicnito, um fluxo, né, de densidade. Né? É hiperpicnito, né, que é um fluxo de densidade. Né? Isso não é apenas água. E depois eu vou mostrar o que isso é capaz de produzir. Tá? Bom, então, aqui está um deslizamento de terra, né, que é chamado assim popularmente, nós chamamos de movimento em massa, né, lá na região de Santa Teresa, e este evento foi tão poderoso que se produziram mais de 10.000 pontos de deslizamento de terra, aqui estão mapeados, né, e vejam agora colocando o curso dos rios, né, aqui é o Jacuí, né, aqui é o Taquariantas, olhem só que região muito afetada, o Caí, né, e aqui as cabeceiras dos sinos. Tá? Então, essas águas que fluíram aqui, barrentas, né, elas eram excessivamente barrentas, algo assim muito impressionante. Tá? E o que aconteceu, então, é um fenômeno desse tipo aqui, então, uma convergência, né, fluvial, né, tipo um funil. Né? Nós temos aqui um funil, a borda superior do funil está lá a 1.100 metros de elevação, e a base do funil é o delta do Jacuí, é o nível do mar. E aqui, então, se encontra a base do funil com uma bacia, o Lago Guaíba, né, que é um elemento estagnante. Né? Então, a água vai acumular-se ali. Olhando agora, vou mostrar para vocês como que essa acumulação, então, ela acontece. Tá? Aqui está o funil, a base do funil é o delta do Jacuí, e em tempos normais, né, o Guaíba extravasa por cima a sua água para a Laguna dos Patos. É como um tanque cheio d'água. Tá? Ele não é um rio. O rio ele não extravasa, ele escoa em conjunto. Um tanque, né, ele enche e extravasa. Né? Então, em momentos de uma grande tempestade, como essa que aconteceu, né, há também uma tempestade aqui no litoral, né, que a tempestade aconteceu em toda essa região. E aqui no litoral, em Rio Grande, há uma maré de tempestade que faz o mar subir de 1 metro a 1,5 metros, até 2, né, bloqueando a saída da Laguna dos Patos, que, por sua vez, bloqueia a vazão do Guaíba, né, e o que nós vemos, então, é que, não tendo vazão, a boca aqui do funil enche, né, e inunda toda a região metropolitana, gerando um enorme lago de inundação deltaica. Né? Esse lago foi gigantesco, né, não só de água, mas também inundação de areia. Olha o hiperpicnito aqui. Né? Olha a quantidade de areia, né? Mais de 1,5 metro aqui na Ilha da Pintada, né? Também fazendo surgir novas ilhas, né, Luísio, aqui, aí a Ilha das Balseiras, tá? Uma nova ilha, porque esse é o normal de um delta. O delta é um nascedouro de ilhas, mas esse evento ele acelerou, né? É como se a gente acelerasse a natureza, né, em alguns anos, né? Aqui é o lugar, então, que se deu essa ilha, né? Ele é natural aqui, ó, toda a ponta das Balseiras aqui, ela está crescendo, né? Só que ela cresce pouco, ano a ano e tal, e esse evento, então, gerou tudo isso. Aqui está o lago de inundação deltaica, então, com 800 quilômetros quadrados, impactando toda a região metropolitana, onde vivem 4,5 milhões de habitantes. Certamente é o maior desastre climático de uma região metropolitana no hemisfério sul da Terra. Esse é o resultado, imponente. Vejam aqui como esse fluxo denso não se mistura facilmente com a água límpida da laguna aqui, a Lagoa do Casamento, a Laguna dos Patos. Ó, né? Ele migra como se fosse assim, um azeite dentro d'água. Né? Ele mantém sua coesão. Né? Aqui no próximo slide, vocês vão ver mais uma vez aqui, dia 15 de maio, o fluxo estava por aqui, os porto-alegrenses e metropolitanos já estavam aliviados, porque estava começando a escoar a água do lago de inundação que estava ali atrás. Né? E, por fim, então, aqui saindo no exutório
de Rio Grande, né, o jato, então, né, varrendo aqui toda a plataforma marinha, e ele vai estacionar na planície abissal do Oceano Atlântico a 4.500 metros. Né? Lá vão estar os detritos do antropoceno, porque, né, esse material detrítico tem ali areia, tem rochas, né, blocos de pedra, e tem também telhas, tijolos, né, materiais humanos, né, metais pesados, glifosatos, né, venenos, etc. É o antropoceno, então, se injetando, né, no fundo do Oceano Atlântico, e vai ficar ali estacionado, então, por milhares de anos. Bom, então, em resumo, a situação geomorfológica é tal que ela acentua o impacto da precipitação. Ou seja, nós moramos numa zona altamente sensível. Essa é. Agora, isso a gente já sabia. Não precisava um evento desses para nos informar isso, porque toda a vida metropolitana, principalmente, né, é uma vida de lutar contra inundações. Isso faz parte da cultura metropolitana, pelo menos para as comunidades mais ribeirinhas. Né? Agora nós vamos analisar um outro elemento, então outra escala. A escala dos serviços ecossistêmicos, ela nos informa em que condições essa água flui na superfície, se ela flui sem obstáculos, né, ou se ela flui com obstáculos. E isso que os serviços ecossistêmicos nos informam. Que serviços são esses? Né? As matas ciliares, as matas ripárias, as nascentes, os banhados. Esses serviços, eles têm a propriedade de estancar a água e fazer com que ela se infiltre. Tá? Com isso, diminui o volume da água da chuva. Também ele nos informa que a velocidade da água não é muito grande, porque eles estacionam a água. Tá? Então, a qualidade dos serviços ecossistêmicos é muito importante para deter a chuva. Vamos ver como estão os serviços ecossistêmicos, então. Aqui nós temos em Vacaria, né, várias matas com suas conexões, né, se pode reconhecer nascentes, né, é como esse mapa aqui à esquerda, ó. Né? Esses setores circulares aqui são as nascentes. A nascente é uma área, nunca um ponto. Né? Então, você pode observar que há a possibilidade de retenção da água, né, nesse terreno. Agora, vamos ver um outro tipo de situação em que os serviços ecossistêmicos já estão bastante danificados. Né? O solo está exposto, aqui uma cultura de soja. Né? Vejam como a água ela escoa, né, por cima do terreno, as nascentes já não existem mais, são substituídas por açudes, né? Então os rios são apenas, né, calhas que conduzem a água, tá? E a erosão, então, passa a ser máxima. Tá? Olha, a situação aqui é de remoção de todo o solo. Então vocês imaginam como essa água lá no Taquari, né, ela ficou densa, né, por tanto material que acabou, então, indo para lá. Aqui é uma situação dos vales profundos, esse é o Rio das Antas, em Nova Roma do Sul. Vejam como, né, se ocupa toda a borda aqui, não se deixa nenhuma ombreira, né, para evitar que a água passe, né, e gere deslizamentos imponentes como esse aí. Né? Então, aqui em Eldorado do Sul, um banhado sendo suprimido por aterros, né? Isso é a especulação imobiliária que avança, né? Suprimindo o lugar da água, né? Que são os banhados. Então, a nossa conclusão é que os serviços ecossistêmicos, né? Eles estavam muito fragilizados, desintegrados, e eles não atuaram no sentido de diminuir o impacto, mas ao contrário, tá? De aumentar o impacto. Agora, vamos ver as condições de infraestrutura. Tá bom, mas o nosso navio, né, enfrenta essa tempestade. Né? E o que nós encontramos aqui? No último período, infraestrutura importante do Estado, como distribuição de energia elétrica, água, abastecimento de água, né, a Corsã, a CE, foram sucateadas e vendidas. Né? Os empresários que compram gostam de mostrar serviço de imediato, então despedem funcionários às pencas, né, e a memória dessas empresas se perde. Num momento de crise como essa, né, não consegue enfrentar. Né, foi o que a gente percebeu. Né. Mas, além disso, além da musculatura do Estado, também a inteligência, a SEMA, por exemplo, ela foi integrada à Secretaria de Infraestrutura.
quer dizer, a sua antípoda, né? Ela tem que ser crítica à infraestrutura. Isso é importante na área técnica, né? Nós técnicos sabemos disso, né? Porque há diferentes visões sobre um tema, e é importante cotejar e estudar. Assim também a SMAN foi incorporada na Secretaria, de Urbanismo, né? Também é uma antípoda, né? E assim por diante. O DEMAI está com 2.000 funcionários a menos, e o DEP, aquele que cuida do sistema de proteção contra inundações, foi dissolvido. Bom, então, a situação da inteligência do Estado, né, e da sua infraestrutura para enfrentar uma crise dessas foi muito esvaziada, muito frágil. Né? Não conseguiu se antecipar, a Fundação Zoobotânica foi eliminada, que é quem cuida dos serviços ecossistêmicos, né? Quem prevê, quem consegue analisar um pouco a situação. A FEE também foi extinta e assim por diante. A Metroplan praticamente não existe, né? E as leis ambientais, por sua vez, também regrediram muito, né, com a mudança do Código Ambiental. Ilustra muito bem essa situação, né? Porto Alegre e seu sistema de proteção contra inundações, né? Porto Alegre tem um sistema fantástico, né? São 68 quilômetros de diques externos e internos, com casas de bomba, né? É um projeto feito lá desde 41, né? Um projeto bastante interessante, eu não vou ter tempo aqui de abordar todo ele, mas o que aconteceu foi que, por uma manutenção insuficiente, a água, então, ela não extravasou o dique, ela invadiu a cidade pelos dutos, né? Pelas comportas mal vedadas, né, do sistema. Quer dizer, e mal vedadas porque as borrachas estavam secas, não resistiram à pressão da água, né? Coisa muito simples, Regina, muito simples. Tá? E isso, então, fez com que as zonas inundáveis que seriam protegidas pelos diques, essas zonas em verde, tá? Elas não foram protegidas. E isso, então, aconteceu de forma súbita, deixando a população em total desespero, porque era inesperado. Era inesperado. Esse é o problema, então, da situação que se configurou nesta região. E aí, então, toda a Zona Norte, a região central, veja que a região central de Porto Alegre, ela não está no Guaíba, francamente, no lago, ela está na região do Delta. Né? É o Delta que enche numa inundação, não é o Guaíba. Né? Não é o lago, é o Delta que enche, porque o Delta é um stopper. Ele é um bloqueador, é como uma rolha. Né? Então, ele bloqueia, né? E o Guaíba também, como um lago, também bloqueia. Aqui é o lago do aeroporto, aqui é a rodoviária, o laguinho da rodoviária. Então, o que nós observamos? Né? Que toda a infraestrutura de Porto Alegre, numa zona tão sensível como essa, sabida, ela não tem sistemas de redundância de proteção. Redundância, o que é? Tu tem um dique de proteção, mas se ele não funcionar, o aeroporto tem que ter o outro. Isso é redundância. Né? Então, se todo o sistema de segurança e proteção, ele funciona com a ideia da redundância. Se ela não existe, o que acontece é um colapso do ponto de vista total. A capital colapsou totalmente. Né? Aeroporto, rodoviária, as rodovias colapsaram. Ela ficou isolada, como uma ilha. Lembram da ilha? De 400 mil anos atrás, ela ficou isolada como uma ilha, ela recupera a sua memória ancestral, né? Enquanto território. Olha que interessante, né? É uma coisa impressionante. Então, essa consciência do território que a gente habita, ela é muito importante, porque, né, esse território tem uma memória que se formou ao longo de milhares de anos. Aqui são um detalhe, então, do lago do aeroporto, tá? Podia ter sido protegido e tal. Agora, uma situação mais impressionante, né? Aqui está o aeroporto, então inundado, não vou mostrar as várias situações, mas essa eu faço questão de mostrar. Isso é um posto de distribuição de gás na margem do Rio dos Sinos. Aqui são botijões de gás, isso podia originar um outro evento catastrófico. Né? Como isso pode acontecer? Né? Como isso pode acontecer? Não pode acontecer isso aqui.
Né? Não pode, isso tecnicamente é um absurdo total, né? Mas é então a situação da falta de inteligência ambiental. Mas não só, digamos, o agronegócio e sua ocupação intensa da terra, mas também as cidades, elas desmantelaram seus planos diretores. Aqui está a querida Roca Salles, né, em 1982, e agora, aqui no outro lado, uma imagem de satélite mostra a Roca Salles em 2024 ocupando os estoques ambientais na margem dos rios, expondo a população ao enorme risco. Igual a Roca Salles, todas as demais cidades, né, Porto Alegre, Canoas, todas estão numa situação desse tipo, empurrando, então, as populações para situações de risco. Sim, mas aqui no caso do Rio Taquari, ele não tem planície de inundação lateral. Eles estão ocupando aqui, é uma alça, ó. É uma alça do rio aqui, tá? Porque a planície de inundação ela devia estar aqui mais lateralmente, como no Rio Jacuí. Tá? Então, você pode dizer que a planície de inundação do Taquari é muito pequena. Tá? E ela está ocupada assim. Isso é algo muito interessante de observar, que os bisavós desses moradores aqui, né, em geral das colonizações alemã e italiana, jamais habitariam ali. Jamais! Eles tinham uma ideia da força desses rios profundos. Né? Mas vejam a situação de perda de relação com o território, né, da cultura atual, né, em relação aos bisavós. Né? Bom, então, os planos diretores, aqui a situação de Roca Salles inundada, os planos diretores também foram um importante fator. Aqui, Encantado, né, uma foto impressionante com a iluminação, né, ligada, e aqui, então, agora, realmente uma situação inédita em que estamos vendo a erosão de uma cidade. Isso aqui não é uma inundação. Uma inundação, a água sobe, ela alaga a cidade, ela retorna, deixa lama, deixa os muros manchados, mas aqui as casas foram erodidas, né, como se fosse, né, uma potente tábua, né, uma lâmina que passou por ali, e na verdade, então, é a inundação densa que não deixou sequer os destroços dessas casas, levou embora, né, foi lá para o jato que saiu em Rio Grande junto a esses materiais. Bom, então, as condições infraestruturais não foram favoráveis, ao contrário, né, elas tiveram, aumentaram, né, o problema, né, da inundação. Por fim, a Defesa Civil, né, a Defesa Civil também muito frágil, não deu conta da situação. Agora, claro, nós temos que reconhecer o enorme esforço dos socorristas, né, salvaram muitas vidas, nós vamos agradecer a vida inteira por isso. Mas, né, o socorro é o último recurso de um plano de emergência. Nunca o primeiro, muito menos o único. E foi isso que aconteceu. Ele era o primeiro, o único, era só o que tinha, não tinha nenhum plano de emergência, nenhum plano de contingência, e a situação, então, foi de caos, né? Caos social total. As pessoas estavam por conta própria. Tinham que sobreviver como pudessem sobreviver. Tá? Então, aqui em Canoas, claro que teve uma rede de solidariedade muito grande, cada ponto desses são centros de abrigagem, de alimentação, etc, etc. Bom, então isso nos convoca a pensar o que fazer daqui para frente, né? Como é que nós enxergamos o enfrentamento, os desafios, né, do enfrentamento às mudanças climáticas. Bom, que agenda nós temos? Reconstruir como era? Não, né? Porque o que era foi construído com ideias do século XX, nós temos que olhar o século XXI. Então, regenerar. Quer dizer, regenerar é fazer melhor do que antes e é gerar de novo e gerar melhor. Tá? A regeneração é um tema interessante. Tá? Temos que reparar a infraestrutura, regenerar serviços ecossistêmicos, diminuir a exposição ao risco, isso é uma questão mais importante aqui, né? E talvez pensar em 3 modos da vida urbana e também rural, né? Que é um modo de inundação, onde a gente já tem uma agenda pensada, já se sabe o que flui, o que não flui, aonde a gente tem que ficar, se nós temos que ficar em casa, se nós temos que ir para uma outra cidade, isso tem que estar estabelecido, né? Quem tem que sair antes, quem tem que sair depois, né? Tem que ter planos. Um modo de vida para estiagens, né? Tem seca também nesse estado.
né? E um modo de vida que talvez a gente diga normal, né? Mas, enfim, nós temos que pensar, ter agendas já compactuadas na sociedade sobre isso, né? Não é algo tão difícil assim. Né? E, né? Ué, não funcionou o slide? Toda cidade tem algum tipo de cegueira em relação aos perigos geossistêmicos do lugar onde está encravado. Tá? A pergunta é, como Porto Alegre pode ser cega à situação em que está, né, localizada quando já teve a enchente de 41, de 2015 e de 2023? Como é que é possível essa cegueira? Tá? Então, cada cidade hoje, não só as cidades, mas também as zonas rurais, estão completamente desconectadas da natureza, de suas dinâmicas, nas coisas elementares. Tá? Elementares. Então, nós não só nos desconectamos, como nós desaprendemos o esforço dos nossos bisavós que construíram o muro, que se esforçaram por gerações. O muro começou a ser pensado em 41 e foi concluído em 73, quando foi, então, o DEP instalado. Como é que se perdeu essa aprendizagem? Então, nós perdemos o esforço dos antepassados e perdemos, né, a aprendizagem, porque é aprendendo com cada evento que nós conseguimos, né, fazer o que os sumérios fizeram, viver 5.000 anos numa planície de inundação, do Tigre e do Eufrates. Furiosos esses dois rios aí, não eram mansos. Né? Então, esse é o processo, acho que esse evento traz como ensinamento para a nossa geração, tá? É pensar como isso aconteceu. Tá? Então, por isso, o slide escuro. Bom, o que fazer? Tá? O que fazer? Então, nós não temos um programa de gestão de risco. Essa é a questão. Então, por que aconteceu isso? Porque não tem um programa de gestão de riscos. A ONU elaborou um baita programa em 2004, e esse programa, então, ele diz o seguinte, que é muito importante a gente ter uma análise da vulnerabilidade, classificar os riscos e os impactos, e, com isso, então, sensibilizar as comunidades, né, levar o conhecimento. Então, a importância aqui do conhecimento é conhecer o quê? Conhecer a vulnerabilidade, que é diferente de ter medo. Né? As pessoas hoje têm medo. Fala em chuva, as pessoas têm medo. Né? Por quê? Porque não conhecem as vulnerabilidades, não conhecem como é que o evento acontece e como, então, claro, nós podemos nos defender com alertas, com estados de preparação, com gestão da emergência, e tudo isso, claro, leva a uma enorme diminuição do impacto do desastre. E isso é muito importante porque isso também afeta o estado emocional das pessoas. O fato de serem surpreendidas com um evento dessa magnitude, as pessoas ficam aniquiladas emocionalmente. Agora, né, se nós conseguirmos ter gestão disso, né, o impacto emocional é muito menor, porque as pessoas têm certeza de que elas serão resgatadas, de que tem abrigo, né, de que tem uma saída ali. Mas não era a situação que vivemos em maio. Ninguém sabia a saída, né, porque era uma confusão geral. Né, quer dizer, então, esses planos são fundamentais porque eles também ajudam a recuperação. Tá? Mas não só essa porção aí do nosso diagrama é importante, como os compromissos políticos, o fortalecimento institucional, políticas públicas, né? E também questões práticas, né? Quer dizer, efetivar a aplicação de medidas, principalmente a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tá? Não é possível que os planos diretores urbanos tenham tido esse lamentável esfalecimento, né, de sua estrutura, de suas regras. Né? Em todas as cidades metropolitanas aconteceram isso, de Porto Alegre, todas, né, abriram, né, os terrenos para as ocupações. E, mais importante, é uma estratégia comum da cidadania com a gestão ambiental climática, onde entra o conhecimento e a educação. Qual é a estratégia? É construir a inteligência social do lugar. Então, o que nós vimos é que não havia nenhuma inteligência social do lugar. Estava tudo desconectado. Tá? E essa inteligência, então, ela precisa ser recuperada, que no passado foram as inteligências, né, das aldeias. As aldeias tinham suas inteligências. As metrópoles, hoje, essa vida que a gente está, ela destruiu a inteligência social e o Estado se tornou omisso. Então, a situação é muito
muito clara, né? O que é essa inteligência social? É o conhecimento do lugar, a educação com base no conhecimento, o programa de gestão, né? E a participação, né? E isso tendo como foco um sistema de alerta e de gestão dos riscos, né? Bom, vou mostrar aqui um pouco como seria. Sim, já estou encerrando, né? Em Porto Alegre nós fizemos um atlas, né? Esse atlas ele levou à construção de laboratórios de inteligência do ambiente urbano nas escolas. Esses laboratórios, então, são salas dentro das escolas, com maquetes, mapas, né? Aqui está uma mapoteca lá de uma escola no Morro da Cruz, a Escola Judite. Aqui está uma litoteca que os próprios alunos fazem, né? Aqui está uma maquete, a aluna mostra lá fora o Morro da Antena. Esse morro, então, ele está também aqui na maquete. Eles reconhecem os elementos importantes do território onde vivem, fazem caminhadas, né, pelo bairro para reconhecer situações ambientais, também situações sociais, né? Eles entram em contato com a comunidade, e isso, então, faz com que eles desenvolvam um conhecimento do lugar. Mas não só isso, muito importante também é conhecer a conexão das comunidades com o território onde vivem. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, que é ali também no Morro da Cruz, é uma comunidade aqui nesta viela, é uma comunidade que eu visitei ali, aqui numa situação bastante típica, né? Eu me dei conta que essa habitação ela está sentada no leito de uma antiga cascata. Tá? Então, quando eu visitei a casa dessa vovó, ela me disse, professor, quando chove, eu complementei, a sua casa enche de água. E ela me retrucou, como é que o senhor sabe? Né? Então, a conexão, né, da cidadania com o território é algo muito importante, porque se estabelecem controles óbvios, controlar o fluxo da água, com canaleta, cisterna, né, enfim, métodos muito simples, né, inclusive palafitando para que a água passe por baixo. Tá? Então, isso são elementos cruciais para a inteligência social do lugar, em que a escola passa a promovê-la. Né? Esse moço ali, que é um aluno da escola, ensina aqui para os papais e para as mamães, né, essas situações de risco, né, que eles podem, então, incorrer. Assim, nós precisamos de inteligências sociais do lugar, tanto num espaço pequeno, como ali no Morro da Cruz, como também para os grandes espaços do nosso território, como aqui no Planalto, onde teve erosão, nos vales profundos, onde teve as enxurradas densas, né, nas baixadas, onde teve inundação, e na lagoa. Bom, é um processo, né, de longo prazo, né, que nós temos que começar, saindo de uma situação de vulnerabilidade, alto risco e insustentabilidade para uma situação de resiliência e sustentabilidade. Como fazer? Então, aqui entra o conhecimento. Talvez coincidimos aqui com Freud, né? Não combinamos, né? Coincidido com Freud e propondo aqui programas de gestão, né, de extensão, digo, das universidades com as escolas. Essa é uma novidade, né? E também com prefeituras e a comunidade local, né? Formando escritórios de apoio para conhecer as vulnerabilidades, desenvolver programas de gestão de risco. Então, é levar o conhecimento para os fundões, né, do Rio Grande e, digamos, disputando ali com as profecias. Quer dizer, o que se observa é uma extrema ignorância, né, na nossa sociedade. Uma cegueira impressionante. Né? Então, isso nos ajuda, né, a enfrentar as profecias, né, com uma educação baseada no lugar, né, com uma visão integrada dos geossistemas e ecossistemas e os sistemas humanos, né, uma conexão de cada indivíduo com o ambiente. Eu sou o Guaíba, né, porque bebo a água do Guaíba, o Guaíba é o nosso destino, né, o que acontece com ele acontece conosco. E essa reconexão é também com as paisagens culturais e naturais em todas as escalas. Tá? Então, por fim, é importante reconhecer a importância da ciência, da educação, da geoética para enfrentar os desafios da emergência climática no antropoceno e, principalmente, encorajar as gerações mais novas. Né? É elas que nós temos que olhar. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Rualdo. Muito didática e clara a tua exposição. Então, agora nós temos 20 minutinhos para tentar conversar e dialogar. O Calixte já se inscreveu, por favor.
Waldo, primeiro eu quero te dizer o que eu te disse antes, e já te disse outras vezes, em outras circunstâncias, que é ótimo te ouvir, né? A clareza que tu tem para expor as coisas, o entusiasmo, faz com que uma tragédia fique super interessante, né? A gente consegue se entusiasmar com o teu conhecimento e com a clareza e a lógica com que tu vai apontando as coisas, né? E isso entusiasma também de fazer perguntas, digamos assim, ingênuas, né? Porque não é a nossa área, né? Mas que eu acho que em algum lugar a gente tem que ter uma oportunidade de esclarecer, né? E talvez aqui seja bom porque tu é a pessoa, né? Então, que bom que tu está aqui, que bom que vamos te ouvir com esse entusiasmo e conhecimento que tu tem. A primeira delas é a seguinte, Rob. Alguns laboratórios de meteorologia chamaram o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul de ciclogênese explosiva, né? Isso saiu em vários jornais do mundo, né? A reportagem que começou isso foi no New York Times, eu até te mencionei antes de começar, né? E uma reportagem enorme, né? Muito detalhada, porque era baseada na NASA, né? No Laboratório de Meteorologia da NASA, que parece que se chama MET-NASA, não sei bem como é que é o nome, mas seja como for, é esse laboratório. E essa ciclogênese explosiva, ela tem muitas dessas características que tu somasse aqui, que não dá para a gente reduzir a chuva, né? Porque não é chuva, né? É uma quantidade de elementos, né? Mas eles dizem, aí que vem a pergunta, que isso se repete na humanidade, não na humanidade, na natureza, a humanidade é só vítima, né? Entre 200, eles tinham até o cálculo, entre 200 e 300 anos, isso se repete em algum lugar, né? E eles citam que a última vez que isso aconteceu foi lá no interior da África, né? E que lá, como não tinha as 5 dos teus 5 itens, 4 eram absolutamente insuficientes, se criou uma região totalmente devastada e que nunca foi recuperada, né? A lógica deles é impressionante. E eles dizem, aí que vem a pergunta mais complicada, que dos 5 itens que eles mencionaram, a influência humana, fora, claro, os nossos sistemas de preservação, de cuidado, que todos eram insuficientes, né, defesa civil, tudo que tu mencionaste, mas do próprio fenômeno, que a influência humana era 20%, que o resto são fatores da natureza, né? E isso tem sido dito como contraponto à ideia de que é uma crise climática criada pelo homem, né? E isso se ouve, vira e mexe, tem uma reportagem super densa, para quem não é da área, difícil de entender os fundamentos, e parece uma briga política, né? Uma briga econômica, sei lá, que briga é, né? Mas os argumentos são fortes, dizendo que a idade do gelo isso aconteceu sempre na face da Terra, e até tem alguns que têm uma linha mostrando que nós estamos entrando num novo momento climático, e que a influência humana é muito pequena. Então, gostaria muito de te ouvir sobre isso, porque eu acho que isso pode ajudar a gente a pensar melhor algumas coisas que têm sido ditas, porque as coisas vão sendo ditas, né? A própria campanha da presidência americana tem uma parte agora que está em cima disso, né? E aí, sabe-se lá, porque hoje em dia se diz qualquer coisa, né? Sabendo que o marketing vai divulgar qualquer coisa, o que eu chamei há muito tempo de pornografia da opinião, né? Porque virou uma opinião que ela só se espalha excitando pessoas, é só para convencer e não para refletir. Então, eu queria ouvir alguém que entende, pode nos ajudar a entender o que aconteceu aqui, se de fato o ser humano influenciou em mais do que 20%, não nas consequências, não na falta de cuidado, mas no próprio fenômeno, né? Essa seria a primeira pergunta, né? Como nós temos só 20 minutos, eu vou deixar andar, e se tiver tempo, eu faço as outras perguntas, senão eu vou ficar ocupando tempo aqui. Queria te ouvir com essa primeira.
Pergunta bem singela, assim, mas queria endossar aí as palavras do Caliche sobre o quanto é gratificante te ouvir, né? Realmente nos ajuda a entender, assim, e o teu entusiasmo traz junto esperança também, de que seja possível a gente ainda conseguir fazer algo construtivo, né? A pergunta é a respeito do que tem sido falado, tu falasse sobre os sedimentos, né? E que eles desceram e se acumularam no delta e uma parte segue, né? Sobre a questão do aumento do nível na base, no fundo, né, da região do Lago Guaíba, enfim, eu queria te ouvir a respeito da influência que isso tenha, do quanto, eu sei que o pessoal do IPH tem falado bastante a respeito disso, né, queria saber que impactos isso pode ter, ou como é que ficou esse acúmulo, né, desses sedimentos, e o quanto isso aumentou de risco, assim, para menos chuva do que tivemos, né, para a chuva do dia comum, né, enfim, queria te ouvir a respeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem, Caliche, essa pergunta dá mais uma conferência inteira e talvez a gente ainda não tenha o tempo suficiente. Mas o fato importante é aquela curva de Markov. Tá? Nós temos um aumento de temperatura. Para entender o aumento de temperatura, é muito importante o seguinte: quando se fala que a temperatura atual é 1,5 graus, arredondando, maior do que aquela antes da Revolução Industrial, nós não fazemos ideia, assim, o que é 1,5 graus, professor, né? Eu não consigo distinguir 1,5 graus na temperatura do chá, do chimarrão, né? E o que isso tem importância? Agora veja, né? Se nós aquecemos 1 litro d'água de 20 graus até 60, um chimarrão ameno, né? Demora-se 5 minutos, 7 minutos. Mas o que eu estou falando é a temperatura da Terra, um planeta gigante em relação à escala humana. Gigante. Então, significa o seguinte: coletar o primeiro metro de água de todos os oceanos, coloque num tacho, aqueça 1,5 graus. Essa energia que nós estamos falando. O aumento da temperatura de 1,5 graus é certo. Né? Isso nós temos medições vastas aí no planeta, né? Dados impressionantes, né? Como eu comentei, tem mais de 25 mil estações meteorológicas. Né? Então, isso é fato. Né? E então há uma energia no planeta aí extra, e ela é muito grande. Né? De onde vem essa energia? Ela não vem das forças naturais do Holoceno. O Holoceno não produziu em nenhum momento da sua história, dos 11.700 anos, uma energia desse tipo. Ela tem que vir de algum lugar. Tá? Não vem das forçantes do Sol. Eu não vou ter tempo aqui de te mostrar toda a memória que eu falei do gelo. Nós temos gráficos acuradíssimos, né, da oscilação desse gelo e degelo do clima da Terra nos últimos 2,5 milhões de anos. Que é o meu tema. Eu trabalho com isso. Tá? E essa oscilação, então, do glacial por interglacial, o glacial com 100 mil anos de duração e o interglacial com 10 a 20 mil anos de duração, ele não extrapola certos estándares, ou seja, a oscilação é lá e cá, sempre dentro do estándar. Não tem uma oscilação que vai para lá ou vem para cá. Né? Ela está toda muito regular. Isso mostra o seguinte: que não há, nos últimos 2,5 milhões de anos, forçantes do Sol extraordinárias, né? Tem sido regular. Não há forçantes do tipo vulcões, né? Que levariam, então, uma curva para mais ou para menos. Não há. Não há. Então, qual é a forçante? Quem é que está produzindo isso? Né? Há de ter alguma coisa que produz isso. Então, seguindo a linha do Svante Arrhenius, né? Que é a concentração de gás carbônico. Então, para essa linha de estudo, há testes, há experimentos feitos sobre o gás carbônico. O gás carbônico ele é um bloqueador da saída dos raios infravermelhos do planeta. Ou seja,
O que chega no planeta é a radiação solar. A radiação solar é todo o espectro eletromagnético, né? Do infravermelho ao ultravioleta. O infravermelho é o calor, né? Então, se essa radiação do Sol ela aquece essa mesa, né? Essa mesa tem que devolver a temperatura, porque senão ela vai torrar. Se ela acumular a temperatura, ela torra, né? A Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, quer dizer, o que nos informa que a Terra sempre devolveu a temperatura que veio do Sol para o cosmos, né? Ficando em equilíbrio, né? Por isso que ela não fundiu, senão ela funde, né? Então isso nos informa, né, que a temperatura que é agora infravermelho, que volta da Terra, né, das rochas, dos continentes para a atmosfera, esse infravermelho é bloqueado pelo gás carbônico, tá? Então isso faz aquecer. Então, disso, há poucas dúvidas sobre isso. Agora, claro que os meteorologistas, eles gostam de fazer algumas discussões sobre isso, porque eles fazem estatística. Então, do ponto de vista estatístico, nós podemos enquadrar fenômenos em suas recorrências, né? Se usa ali integradas de Fourier para fazer isso, né? Então, tu pode, dado um fenômeno em que o nível do Guaíba sobe 5,30 metros, bom, tendo acontecido no último período tais e tais medidas, eu posso ver o quanto essa medida é dispar das anteriores e calcular quando que ela poderá acontecer de novo. Mas isso é estatística, né? Então, a estatística ela é uma ferramenta. O que eu estou falando é o sistema. É o sistema. Eu estou falando de compartimentos da Terra, né? E desse ponto de vista, então, claro que o passado da Terra teve vários tipos de clima, mas o que nós estamos falando é que este aquecimento aqui, né, ele vai ter muita importância, não que a Terra não tenha passado por mudanças extraordinárias, é que esse é produzido por nossa forçante. E por nossa forçante, pelo gás carbônico que nós emitimos com a queima dos combustíveis fósseis, né? E isso traz uma aceleração dessa mudança que afeta a nossa infraestrutura. Nosso problema é esse. Não é a mudança em si, mas é o quanto a nossa civilização ela não previu isso e o quanto isso nos afetará. Num prazo que nós talvez não tenhamos prazo de adaptação. E eu diria o seguinte, Caliche, que o século XXI, ele não será o século das nações que têm grande PIB. Elas poderão colapsar. Os Estados Unidos é o país que está mais atrasado no dever de casa. A Europa já, quer dizer, se fosse verdadeiro isso que está sendo dito, a Holanda não teria investido em fazer seus diques, impressionantes diques da Holanda, prevendo a elevação do nível do mar, né? Então, o século XXI vai ser daquelas nações que vão saber se adaptar, a criar uma nova interface de relação com a natureza e se proteger, né? Mais do que aumentar o seu PIB. Tá? Nós devemos prestar atenção nisso. Tá? Simples até possa dar esse tipo de condição do que dos países ricos que fazem tantas modificações, vamos dizer. Exato. Né? Então, nós temos uma chance no Brasil, né, de não ser... sempre a nossa ideia somos subdesenvolvidos e sendo desenvolvidos, é melhor uma ideia de que nós conseguimos nos adaptar, né, a essas situações, é uma ideia melhor. Né? Eu não sei se eu respondi as suas questões, mas é como, então, até onde eu estudo esse tema, né, entre paleoclimas, o clima atual, as forçantes climáticas, como é que são as alavancas que mexem o clima, né? É até onde nós podemos entender. E, do outro lado, então, sempre os meteorologistas, eles nos trazem essas questões que são estatísticas, que a gente olha, a gente respeita, né? Mas eles não estão falando do sistema do clima. Então, eles estão falando em recorrência, né? E nós estamos falando em sistema. Eu tenho um outro argumento muito importante para mostrar a mudança de sistema. Veja o furacão Catarina, de 2004. Santa Catarina, não o Katrina, o Catarina.
né, de 2004, que aterrissou em Torres e dali foi para o norte até o sul de Santa Catarina. Esse furacão é o primeiro do Atlântico Sul. Então, com esse furacão não dá para fazer estatística. Né? Então, os meteorologistas ficaram, né, sem tapete, né? Ficaram sem piso. Né? E ele mostra, então, o furacão Catarina em 2004, também aqui no hemisfério, também aqui no Rio Grande do Sul. Olha que interessante isso, né? Foi o primeiro grande aviso que nós tivemos de que está em curso uma mudança importante. Né? O furacão Catarina, então, ele mostra uma mudança do sistema, ele foi incremental do sistema e não uma estatística, assim como essa inundação de agora. Ela é incremental do sistema, ela não é estatística. Pela estatística, essa inundação deveria ter ocorrido 370 anos depois de 41. Ela aconteceu 83 anos. Tá? Então, a estatística está atrasada em relação à mudança do sistema, né, que está em curso. Então, nós tivemos uma grande aviso da mudança do sistema em 2004, também aqui no Rio Grande do Sul, no Hemisfério Sul, que levou o Al Gore, o vice-presidente dos Estados Unidos, a publicar o livro dele, Uma Verdade Inconveniente. Foi esse furacão que levou ele, porque eles também faziam essas discussões, nós americanos gostam de fazer essa discussão. Eles faziam essa discussão de recorrência, não, isso é intensificação, isso não é mudança de sistema. Mas como é que acontece o furacão no Atlântico Sul? Isso é mudança de sistema. E agora, de novo, essa catástrofe, a primeira do nível que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, também é no hemisfério sul a primeira. O hemisfério norte já está, né, já está recorrente ali, em todos os países, né, do Japão, Coreia, Índia, aí varre todo o hemisfério norte com desastres como esse. Né? E uma pergunta de novo ingênua. Sim. Sim, elas têm importância que nós chamamos de primeira ordem. Elas não estão na vibração do que nós estamos discutindo. Né? Numa grande ordem de mudança do clima, elas têm importância. Por exemplo, a mudança do clima do Cretáceo para o Cenozoico, né, dos últimos 66 milhões de anos, elas tiveram importância quando conectou o Istmo de Panamá e evitou a circulação de água no Equador, né, do Pacífico para o Atlântico. Né? Aí elas produziram o atual sistema, a estrutura do atual sistema vem dali, ela vem da placa tectônica, mas isso é uma estrutura de primeira ordem. Tá? Ela não afeta, digamos, essa vibração que nós olhamos. Na verdade, Calixto, o clima, ele é como uma onda, né, de várias ordens. Tu pode ter uma onda muito grande, tá? E essa onda muito grande agora ela é feita de ondas pequenas, e essa onda pequena é feita de menores, até chegarmos na temperatura do dia, em que hoje de manhã, né, era 10 graus e de tarde ficou 24 graus. Tá? Então, o clima é esse conjunto de ondas, as placas tectônicas mudariam essa onda grande. Né? Bom, a questão, então, do Guaíba e do assoreamento. Veja que eu procurei mostrar aqui que não foi só uma inundação de água, mas foi também uma inundação de areia, de lama, de materiais. Né? Ora, nós precisamos ver o que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu. Então, como é que nós fazemos para ver o que aconteceu? Né? O fundo do Guaíba era um antes, é outro agora. Né? Nós não podemos considerar o Guaíba e os rios como se fosse uma calha que encheu de areia e temos que agora que limpar. Isso é natureza. Nós temos que deixar a natureza se acomodar. Nós estamos numa fase de acomodação do evento. O evento não terminou ainda. Né? Ele está numa fase de acomodação, que se inclui, talvez, também elementos psicológicos e de saúde. A quantidade de viroses que estão aí é algo impressionante. Os meus alunos, a metade estavam com virose. É uma coisa assim impressionante, né? O que está acontecendo. De onde vem isso? Como se produz isso? Não é um inverno apenas, né? Então, tudo isso está se acomodando ainda, e nós temos que esperar as águas baixarem bastante para elas também limparem, levarem as areias excessivas. As águas vão levar,
né? Mas nós devemos também fazer toda uma batimetria para saber o que aconteceu. Então, sem fazer uma batimetria do fundo do lago e dos rios mais importantes, é temerário mexer, porque nós estamos mexendo num sistema de águas. O sistema de águas, ele é complexo. Você mexe aqui pensando em resolver uma coisa e você produz um outro efeito lá. Então, não é assim. A gente tem que ter um pouquinho de... Eu sei que há uma ansiedade na sociedade, tem que se acomodar. E eu sei que há uma ansiedade na sociedade por soluções, e principalmente por uma bala de prata, que diga que estamos a salvo finalmente, né? Mas não é assim que funciona. Né? Nós temos que ter cuidado, aliás. Se acomodar, a gente continuaria cegos. Exato. E vamos continuar. Deixa eu só fazer bem rápido. Eu achei super importante essa história que o Calixto falou, porque eu acho que isso aí é uma coisa que define, assim, se vale a pena toda uma conscientização ecológica, mudar a vida do planeta para segurar isso, ou não. E se é uma coisa que é da natureza, nós não temos nada para fazer, a não ser cada vez providenciar salva-vidas melhores, ou alguma coisa desse tipo. Situações atuais. E então eu fiquei pensando assim, já que tu está dizendo, olha, não, isso aí tem um papel humano importante, né? Que eu fiquei pensando assim, nós analistas aqui, o que nós podemos fazer nessa história, né? Que tipo de provocação tu farias, em 3 linhas, ou 4 linhas, sei lá, para quem está aqui, que tipo de provocação tu farias assim para nós? Que desafio a gente teria pela frente? Que desafio tu acha que a gente poderia contribuir ou fazer, enfim, né? Já que a gente é um grupo de profissionais, analistas, brancos, que vivem numa bolha de vida diferente, enfim, como é que a gente pode costurar isso tudo com a nossa atividade, com o nosso trabalho? Como é que tu imagina que tipo de recado a gente poderia pensar nesse sentido? Uau! Para a Cris, por favor. Bom, eu também queria te agradecer, né, pela clareza com que tu trouxesse toda essa questão importante. O pessoal falou que ficou feliz, eu vou te dizer que eu estou angustiada. Cada vez que a gente fala desse assunto, eu fico muito angustiada, porque a sensação que dá, eu não estava no início, né, vou ver depois da gravação, é uma pena, mas a sensação que dá é que a gente luta, né, e eu, né, enfim, a gente tem falado muito na desmentida, né, e eu sei que ela falou, e nessa questão da gente considerar como se a gente pudesse viver sem o planeta, né, como se a gente não fosse natureza, e nós somos natureza, se acontece alguma coisa, a gente morre, né, a gente não está separado de tudo, né, a gente faz parte do todo. Mas aí eu achei interessante até a pergunta do Calixto e a tua resposta, porque se eu entendi bem a tua resposta, são duas medições, são medições de coisas diferentes, e aí me dá a impressão que a gente faz isso sempre. O problema está aqui, a gente olha para cá, né? Porque então aqui é mais tranquilo de olhar do que a gente olhar aqui o problema. Isso tanto na criação, pelo que eu entendi do que tu disseste, na criação do problema, né? Que é a manutenção de todos esses processos produtivos e que estão consumindo o planeta, né? E também, porque aí tem o outro nível da questão, pelo que eu entendi do que tu dissesse, que não é só que a gente tem que parar com a produção de carbono, a gente também tem que pensar em se proteger. São 2 níveis diferentes e que eu acho que a gente fica cego nos 2. Tu dissesse em algum momento, me chamou a atenção, o evento inesperado. Não é possível que esse evento tenha sido inesperado, né? Tu mostrasse a foto dos botijões de gases, como assim a tua questão? E depois ainda as luzinhas acesas no meio da enchente, uma falta matar as pessoas eletrocutadas, assim, né? Como se não bastasse já inundar tudo, eletrocutar as pessoas. Então, assim, a gente não pensa, e me dá a impressão que é isso, tá aqui o problema, a gente olha para cá sempre. E aí eu endosso a questão do Aldo, assim, o que a gente pode fazer?
eu fico pensando assim que tinha que estar lotada essa sala de gente pensando no assunto, né? Mas aí já passou, né? E isso me dá uma certa angústia, bastante angústia, por falar a verdade. Será que essa mutação não tem a ver com a nossa cegueira ou desmentida? Sim. Sim. Muito boa a provocação, e eu acho que também são momentos incríveis esse, né? Porque nos desafiam a todas as nossas leituras, todos os nossos cânones. Né? Não é um momento em que repetir é a solução. É um momento que nós temos que, de fato, reunir, criar, enxergar, ver. São momentos de inflexão histórica, né? E que nós temos que ver. Não adianta repetir, não há um modelo que temos que seguir. Então, dentro dessa análise, né, acho que o que a universidade tem que fazer? O conhecimento. O que é, digamos, um repositório do conhecimento, da cultura e também da disponibilidade. Porque a sociedade hoje não está disponível, o Estado não está disponível, as instituições não estão disponíveis, nossas associações não estão disponíveis. Né? Então, nós temos que mover as instituições. Então, a universidade, do meu ponto de vista, ela tem que sair lá da sua bolha, da sua sala de aula, e ir para os fundões do Brasil. Eu lembro aqui o projeto Rondon, né? Vocês devem se lembrar também, né? O projeto Rondon foi num momento, né? Foi num momento em que os fundões do Brasil não tinham médico, não tinham dentistas, não tinham nada. Tinham nada. Eram vilas agrárias, né, atrasadíssimas, isso lá nos anos 80. Né? E foi, então, um projeto de levar assistência social. Não é, hoje não precisamos mais disso, né? Porque essas comunidades todas são ricas, muito ricas. Agora, o que elas não têm é a técnica da conexão com o lugar. Elas perderam. Então, o que hoje nós temos que fazer é ir lá levar o conhecimento e enfrentar a profecia. Porque eles têm a profecia. Eles estão agarrados à profecia. Não vai salvar eles. Né? E vai ser também uma derrota de todos, porque se o pessoal do Planalto não fizesse o dever de casa, nós vamos, né, penar mais aqui. Vejam que a água subiu até 5,35 metros. Os muros, né, os diques, teriam suportado isso se não fosse a falta de manutenção. Ou seja, nós temos ali 65 centímetros, que é o nosso problema. Nosso problema não são 800 milímetros de água, que é a chuva. Nosso problema são 65 centímetros. É esta gestão que nós temos que consertar com as comunidades do Rio Grande do Sul. É isso que nós temos que consertar. E nós vamos ter que fazer isso. Né? Porque da saúde dos serviços ecossistêmicos lá, podem ser os 5 centímetros que nos salvam aqui. Ou então nós vamos ter que gastar muito dinheiro, que não temos, para fazer mais muro, etc. E tal. Então, percebem como é que é a equação, ela se reduz a isso. Tá? E de modo que ela é possível de ser feita por cada comunidade. Não se está se exigindo que lá o plantador de soja deixe de produzir 7.000 sacos, né, e produz agora 700. Não é disso que se trata. É ele produzir 6.500 e deixar a terra dos 500 sacos restantes para a mata ciliar, para um banhado. É só 10% que nós precisamos. É só 10% do território. Então, são equações que nós podemos consertar. Agora, eu acho que do ponto de vista, então, técnico, a universidade ir lá ajudar as comunidades a diminuir sua cegueira, a conversar sobre vulnerabilidade de planos, a fazer planos de gestão da bacia e também formar os jovens em outros contextos, nesse contexto problemático. Né? E acho que aqui a psicologia tem um papel importantíssimo. Eu fico pensando o que nós vamos fazer com o Roca Salles. Né? E acho que o problema humano, né? Qual é o problema humano deles ali, de saírem dali? Né? É o problema da afetividade com o lugar. Então, se nós pudermos, de alguma maneira, tornar essa afetividade portável, se me permitem, né? Como? Escrevendo a história do lugar, a história deles, né? Fazendo o livro da história deles ali,
A fotografia, que eles possam se espelhar, ver memórias e levar e dizer, posso ir e tenho algo em que me agarrar, acho que isso ajuda. Eu acho que isso ajuda. Então, o que eu imagino, eu estou empenhado muito num programa da universidade de extensão no Rio Grande do Sul para os municípios afetados. Mas é algo que nós precisamos de verba. Não é algo que se faz voluntariamente, é que nem a pesquisa precisa de verba. A extensão precisa de verba. Né? E eu imagino termos equipes interdisciplinares de alunos e professores que vão para o município, né? Muito interdisciplinar, em que lá se faça o livro de portabilidade afetiva, que lá se faça o mapa de vulnerabilidade e que lá se produza novas visões do território. Então, do território que eles só enxergam plantar soja, né? Um território que se pode fazer turismo, ter uma maior leveza da vida, da estrutura da vida, para quando vem um evento desses, tu pode sair, recuar e depois voltar. Né? É um outro modo de enxergar o território e a cultura. Né? Então, isso é que nós vamos ter que fazer. E acho que a psicologia é chave, porque entra também não só a portabilidade afetiva, mas também a cognição, né? A questão cognitiva e tal. Além da questão cognitiva, casualmente eu vou falar exatamente nisso, quando a gente fala em psiquismo, nós estamos numa outra dimensão, uma outra ordem, como tu disseste, em relação às placas tectônicas. Tem uma outra ordem, porque eu acho que o século XXI está nos botando numa hipersedução adaptativa, né? Hipersedução adaptativa, que faz que a gente se afaste da natureza, do corpo, né? Não é um afastamento só do planeta ou da geologia ou de tudo que se sabe, é do corpo, né? E da memória, né? Nós nos afastamos de tudo que nos manteria como seres humanos, né? Numa hipersedução adaptativa, né? Então, nós, Aldo, acho que teríamos muito a trabalhar se a gente parasse de querer se adaptar a qualquer coisa, né? E esse é o problema, né? O século XXI exige adaptações que são só seduções, né? E a gente se afasta da essência do que é ser humano e da essência do que é manter, conservar, no bom sentido da palavra, não ser conservador para ser antigo, né? Vintage, não é vintage, é conservar o essencial e não cair na sedução adaptativa. A gente pode conversar mais, eu disse que a gente já... Muito bom isso, muito boa. A sedução adaptativa é ótima. Eu queria te agradecer essa troca, a tua clareza, a tua disponibilidade, e acho que é algo que estamos começando, uma troca efetiva, quem sabe com outros encontros, quem sabe com outras ideias. Muito obrigado, foi muito rico, né? Eu estou satisfeita por poder conhecer, é muito assustador, mas poder conhecer. Muito obrigada.